Hoje eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Onde você está hospedado? Não fisicamente, mas psicologicamente. Em que estado de consciência você vive? Em 1968, Neville Goddard trazia uma revelação poderosa baseada no Evangelho de João. Quando perguntaram a Jesus onde estão hospedados, ele respondeu: Vinde e vede. Mas, e se essa pergunta não fosse sobre um lugar físico? E se fosse sobre um estado mental? Nesta palestra profunda, Neville revela que Jesus não é uma figura histórica distante. Cristo é a sua própria imaginação humana. Os estados são as moradas do Pai. E você sempre retorna ao estado onde realmente está hospedado. Hoje você vai entender o que significa a videira não podada. O que é preparar o lugar na imaginação. Como construir a ponte de incidentes. E como mudar definitivamente sua morada interior. Prepare-se. Porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para seus pensamentos da mesma forma. O título desta noite é: Onde você está hospedado? Este trecho é do primeiro capítulo do Evangelho de João. Caso você não o conheça, João Batista acaba de declarar que Jesus é o Cordeiro de Deus. E na presença dele estavam dois dos seus discípulos, que o seguiram e lhe perguntaram: Onde estás hospedado, Rabi? Ele respondeu: Venham e vejam. Então o seguiram e ficaram com ele, porque já era a 10ª hora. João 1 versículo 35, 39. Algumas Bíblias traduzem isso como 16 horas, mas na verdade não são 16 horas, é a 10ª hora. Esses números têm grande significado nas Escrituras. 10 é o valor numérico da letra Yod, que inicia o nome YODRVAVR. Seu símbolo é o de uma mão, a mão criadora de Deus. Todo esse drama acontece dentro de nós, não fora. Em seguida, Jesus se voltou para um homem chamado Filipe e disse: Siga-me. Então Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré. João 1 versículo 43, 45. A palavra Nazaré significa videira não podada. Se você é um nazireu, você é uma videira não podada. Foi isso que eles encontraram. Encontraram o Salvador do mundo, o poder criador do mundo. Encontraram a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é o Cristo das Escrituras. Quando você o encontrar, verá que ele é uma videira sem poda. É um choque tanto. Vejam esta videira. Eu a encontrei uma árvore selvagem, cuja força desenfreada tinha inchado, transformando-se em galhos irregulares. Mas eu podei a planta e ela tornou-se moderado em seu custo vão, de folhas inúteis e atadas. Como você pode ver, estes estão completamente limpos. Grupos para retribuir a mão que feriu-o sabiamente. Anônimo citado por Neville em seu livro, O Poder da Consciência, páginas 65 e 66. Quando você descobrir que sua própria e maravilhosa imaginação humana é o poder criativo do mundo, perceberá que ela é uma videira selvagem, onde você usou esse talento de forma inadequada, imaginando todas as coisas desagradáveis do mundo. Ao encontrá-la, você deve podá-la, e assim, você a poda usando-a corretamente, e para de usar mal o poder que é Cristo em você. Pois o Cristo das Escrituras não é um homenzinho que viveu há 2000 anos. Deus se fez como nós somos, para que nós possamos ser como Ele é. William Blake: não existe religião natural. Ele não está fingindo ser homem, ele se fez homem, de tal forma que você não consegue escapar da consciência de que você é homem, e essa consciência de que você é Deus. Esse é o Senhor Jesus. Então, você permanece com ele a 10ª hora e aprende tudo o que ele tem para ensinar, e ele ensina tudo sobre si mesmo. Ora, ele disse: Eu não sou deste mundo. Isso é óbvio. E vocês são deste mundo. João 8 versículo 23. Essa conversa acontece dentro de mim.
Minha mente racional, minha mente superficial, é deste mundo. Ela é chamada de homem exterior. Ele diz: vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Vocês são de baixo, eu sou de cima. O mesmo ser, mas falando consigo mesmo. Então, aqui, o que chamamos de Neville, o homem exterior, pertence a este mundo. Faz parte da estrutura do mundo exterior. Nas Escrituras, exterior e abaixo são a mesma coisa, e acima e dentro são uma só coisa. Portanto, quando ele diz: eu sou de cima, eu estou dentro de você, e ainda assim sou o núcleo do seu próprio ser, e esse ser as Escrituras chamam de Jesus Cristo. Então ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E quando eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14 versículo 2, 3. Aqui, nesta sala, está o mundo exterior, com a coisa que fala com você chamada Neville, mas existe em nós aquilo que é Jesus, nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Não há barreiras para esse ser dentro de nós. Parado aqui, posso presumir que estou onde quer que eu queira estar. Parado aqui, plenamente consciente das minhas fraquezas e limitações, posso presumir que sou o homem que não tem fraquezas nem limitações. Se eu fizer isso, estarei preparando o lugar. Eu vou e preparo o lugar. Deixo esta coisa desaparecer da minha consciência, este quarto, a cidade, tudo, e, na minha imaginação, ouso assumir que sou quem quero ser. Dou-lhe todos os tons da realidade. Dou-lhe toda a vivacidade sensorial de que sou capaz e torno-a real. Então, abro os olhos. Quando abro os meus olhos físicos para o mundo que fechei por um instante, ele retorna. Assim, vou e preparo um lugar para o homem inferior, e quando vou e preparo o lugar, voltarei e te tomarei para mim. Mais uma vez, há uma fusão entre o homem que deixei para trás, aqui parado enquanto eu seguia para outro lugar, e então fui e preparei o lugar. Depois, retorno ao ser que deixei para trás, e nos fundimos mais uma vez. Tendo-a preparado, construirei agora, não em minha mente consciente e racional, construirei uma ponte de incidentes através da qual levarei esta vestimenta que deixei para trás e a trarei adiante em direção à realização daquilo que fiz por ela. Assim, o homem pode ter um sonho, qualquer que seja o sonho, parece-lhe um sonho impossível, mas não pode sê-lo para o ser dentro dele, que é Jesus. E Jesus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então, quando você sabe exatamente quem você realmente é, nada é impossível. Você não precisa racionalizar como as coisas vão funcionar, você simplesmente faz. Tenha plena confiança em Deus. E Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. O homem é pura imaginação, e Deus é o homem, e existe em nós, e nós nele. William Blake, de Anotações à obra Ciris de Berkeley. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake, de Laocoonte. Isso pode ser um choque para você, mas é um choque para todos nós que fomos criados na fé judaico-cristã. Eu fui criado na fé cristã. Aqueles que foram criados na fé judaica, um dia ouvirão a mesma história, pois o cristianismo nada mais é do que a plenitude do judaísmo. É a flor completa, a plenitude, tudo pronunciado no Antigo Testamento e realizado no Novo. Mas o homem tomou essas personificações por pessoas. Elas não são pessoas. Sua realidade é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Eu falo dela como uma pessoa, sim, porque a imaginação, para mim, não é uma essência vaga. É um ser vivo, um ser imortal. É a essência do seu ser. Eu falo dela como Jesus. Esse é o ser que você realmente é. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13, 5. É nisso que as Escrituras nos pedem para crer. O Cristo em você é a esperança da glória. Então, se ele está em mim, então ele é aquele de quem Moisés falou nas Escrituras. Eu o encontrei. João 1 versículo 45. Encontrou o quê?
encontrei aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. Jesus de Nazaré. João 1, 45. Quando o encontrei, mal podia acreditar que aquele era realmente Jesus. Foi um choque terrível. Quer dizer, minha imaginação, que eu uso mal o dia todo? Que eu pensava coisas desagradáveis sobre as pessoas. E eu me esforcei ao máximo, e falei, mas mesmo assim ele estava dentro de mim, na minha imaginação, e eu não sabia? Tudo o que ele disse, tudo se refere a mim? Bem, então, eu digo a vocês, depois que superarem o choque, comecem a fazer algo a respeito. Ele disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. João 15, 1. Ele também diz: Eu e o pai somos um. João 10, 30. Então, quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver em consciência, eu os leve através da ponte dos acontecimentos, e vocês estarão lá em carne e osso. E eles disseram: Para onde vais? Não sabemos o caminho. Bem, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14 versículo 3, 6. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 1 versículo 32. Se eu sou a verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, à medida que me conhecerdes, sereis libertados somente na medida em que me conhecerdes, pois eu sou a verdade. Ora, se a verdade vos liberta, somente na medida em que me conhecerdes é que sereis livres. Então lhe disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. João 14 versículo 8, 9. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Então, se meu pai é o viticultor, então eu sou o viticultor. Não posso deixar que outra pessoa faça isso por mim, eu preciso podar esta videira, pois meu pai é o viticultor e eu sou o pai. É isso que ele diz. Então, aqui estou eu, tentando ao máximo superar essas crenças arraigadas e esses preconceitos dentro de mim, porque preciso podá-los desta videira se quiser que cresçam cachos viçosos e puros, para retribuir a mão que sabiamente a feriu. Começo com a minha própria e maravilhosa imaginação humana, e então limpo a árvore, limpo a trepadeira e cultivo coisas belas no meu mundo, pois todo o vasto mundo nada mais é do que o resultado das minhas atividades imaginativas. Então, se eu não fizer isso, bem, tudo bem, deixarei as folhas inúteis crescendo na trepadeira. Bem, isso eu sei por experiência própria. Quando descobri, depois do choque inicial, senti que precisava fazer algo a respeito, então comecei a podar a trepadeira e a assumir que eu era o homem que a razão me dizia que eu não era. Meus sentidos negavam que eu fosse, mas ousei persistir na minha convicção de que eu realmente era o homem que queria ser, então deixei de querer ser, senti que eu era. Embora naquele momento a razão negasse, com o tempo me tornei esse homem. Com o tempo, me inseri no ambiente em que esse homem se encontraria, com todas as coisas que meus sentidos negavam naquele momento e então, com o tempo, me realizei. Então, onde você está se hospedando? Bem, eu vou lhe dizer onde você está. Esse estado de consciência ao qual você retorna com mais frequência constitui sua morada. Você pode observar. De manhã, à tarde e à noite, você continua retornando psicologicamente a um certo estado. Você pensa que o superou, e então observa. Observe o que você está fazendo. Você perceberá que retorna repetidamente a esse mesmo estado com os mesmos problemas. Neste nosso mundo, existem inúmeros estados de consciência. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 2, inúmeras moradas, essas moradas são estados de consciência. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E agora vou preparar-lhes lugar. E quando eu for, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver em consciência, vocês estejam na carne. João 14, 3. Então, percebo que não gosto mais deste estado,
e se não gosto deste, existem inúmeros outros. O que você gostaria de experimentar agora? Diga-me. Tendo-o nomeado, então devo entrar nesse estado. Como disse Blake. Se o espectador pudesse entrar nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem flamejante de seu próprio pensamento contemplativo, se pudesse fazer de uma dessas imagens uma amiga e companheira, então ele ressuscitaria do túmulo e eles se encontrariam no ar, e ele seria feliz. De uma visão do juízo final. Você precisa entrar no estado, e não apenas vê-lo como algo externo. É realmente entrar no estado. Bem, eu entrei no estado trazendo o estado para mim. Eu crio lá, aqui. Eu crio então, agora. Estando aqui, todos aqui podem fazer isso, e fazer agora, mas não façam isso levianamente, porque vai funcionar. Se você deseja ir para algum lugar novo neste mundo, talvez você não possa pagar ou talvez não tenha tempo, ou talvez os problemas do momento impeçam você de fazer isso agora. Bem, não considere essas coisas. Imagine que você está nesse lugar agora. Imagine que você está agora na posição que deseja estar nos negócios. Suponha, agora, que você queira uma promoção em sua empresa. Como você veria o mundo se fosse promovido? Onde você se sentaria na empresa se fosse promovido? Qual escritório você ocuparia? Bem, ocupe esse escritório. Qual mesa seria a sua? Sente-se nessa mesa. Você não está roubando o emprego de ninguém. As chances são de que eles também sejam promovidos. Portanto, não tente tirar de ninguém o que você acha que ninguém deveria fazer a você. Não, a regra de ouro irá guiá-lo. Você não tira de ninguém. Você simplesmente se promove, e se você for guiado pela regra de ouro, fazendo aos outros o que gostaria que fizessem a você, você não pode errar. Então, não se preocupe com nada externo. Apenas saiba o que você quer. Você quer ser promovido, quer aumentar sua renda, bem, imagine que você a tem. Para provar que a tem tudo na imaginação, observe o mundo ao seu redor e deixe que ele o veja como se fosse verdade. Converse com seus amigos na sua imaginação como se fosse verdade. Não conte nada a eles. Faça tudo isso na sua imaginação e durma nessa situação como se fosse real, e então veja como funciona. Digo-lhe por experiência própria que, sem nenhum esforço consciente da sua parte, uma série de eventos surgirá, e você vivenciará essa série de eventos que o levará à realização da sua expectativa. Então, sei por experiência que a suposição, embora falsa, se persistir nela, se consolidará em fato. Simplesmente presumo que seja assim, e tendo presumido isso, o ser em mim, eu encontrei, ele é Cristo, bem, todas as coisas são possíveis para Cristo. Se Cristo for algo diferente daquele de quem falo, é uma questão completamente diferente. Mas estou convencido de que o Cristo das Escrituras é a imaginação humana. E tendo-me convencido disso, crerei implicitamente em seu poder. Como nos é dito nas Escrituras. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Bem, se ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus, e ele é a minha imaginação, bem, eu não preciso de mais ninguém. Pois esse é o poder criador de Deus. Então, do que preciso de alguém? Não preciso da ajuda de ninguém se posso imaginar. Então, posso ousar presumir que sou quem gostaria de ser? Posso ousar presumir que um amigo meu é como eu gostaria que ele fosse, e me convencer de que isso é verdade? Bem, então, não busco confirmação, simplesmente presumo que seja assim e deixo acontecer, pois a coisa tem o seu tempo determinado para florescer. Se me parece demorar, bem, devo esperar, pois é certo, e não se atrasará. Abacuque 2, 3. Não por si só. Aquela semente que acabei de plantar pode amadurecer amanhã, pode ser na próxima semana, ou pode levar um ano, eu não sei. Mas tenho certeza de que ela virá à existência se o que estou dizendo for verdade. Simplesmente acredite. Então deixe acontecer. Se você fizer isso, não encontrará oposição no mundo. Você não precisa da ajuda de ninguém no mundo, absolutamente ninguém.
Tudo o que você precisa é fé completa em Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Portanto, fé na sua própria e maravilhosa imaginação é fé em Deus. Pois, se Deus está em mim, eu deveria realmente me esforçar ao máximo para encontrá-lo onde ele está e tendo-o encontrado como aquele que cria todas as coisas no meu mundo, como me é dito nas Escrituras. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1, 3. Bem, eu olho para o meu mundo e tento me lembrar se alguma vez imaginei isso. Às vezes, lembro-me vividamente de que já imaginei isso. Então, se todas as coisas foram feitas por ele, e eu percebo isso ao menos uma vez, mas se eu percebo, digamos, uma dúzia de vezes, e consigo relacionar as coisas que estou prestes a colher com algo que antes apenas imaginei, então eu o encontrei, pois encontrei o segredo. O homem tem uma memória muito fraca e não consegue se lembrar exatamente quando iniciou aquele ato imaginativo, mas o faz de manhã, à tarde e à noite. Passa o dia inteiro imaginando, mas esquece o que está imaginando, e quando chega a hora da colheita, ele nega a sua própria colheita. Mas se eu puder me sentar e escrever deliberadamente, se for preciso, e disser: farei isto, farei aquilo outro, e então, em minha imaginação, eu o realizo e lhe dou os tons da realidade, e tendo-o feito, simplesmente espero o resultado. Sigo com os negócios do meu pai, imaginando coisas cada vez mais belas, e então, quando a coisa acontece, sei que todas as coisas devem seguir a sua espécie. Essa é a lei da vida. Todas as coisas produzem segundo a sua espécie. Portanto, não pode ser algo que eu plantei e algo diferente brote. Então, se eu planto a segurança partindo do pressuposto de que estou seguro, um termo relativo, eu admito, o que considero segurança, com o tempo, chega para mim. Alguém disse: bem, afinal, Neville, você não a mereceu. Alguém me disse na semana passada: seu pai lhe deu segurança, seu pai terreno. Você não a mereceu. Eu disse: tudo bem, mas eu tive a sabedoria de escolher o pai certo, não tive? Então, eu presumo que, tudo bem, ele é meu pai, e minha mãe, eu os escolhi. Nada acontece por acaso. Eu não sou apenas o resultado de duas pessoas que se amaram e, então, eu vim por acidente. Eu vim a este mundo por uma certa lei, de acordo com um princípio. Eles começaram sem um tostão no mundo e, com o tempo, puderam deixar riqueza independente para 10 filhos, cada um, quando partiram deste mundo. Mas dizem: você não a mereceu. Bem, eu não diria que não a mereci. Eu mereci o amor e o respeito deles. Eu os amei até o último instante de suas vidas, e esse amor não cessou quando partiram deste mundo. Meu amor por eles é tão profundo hoje, mesmo que o mundo os veja, quanto era quando eu podia vê-los e tocá-los. Tenho fotos deles na minha sala de estar, converso com eles diariamente, com ou sem a foto. Eles ainda estão vivos no meu mundo. Tudo no meu mundo é simplesmente resultado dos meus pais. Meus irmãos e minha irmã fazem o mesmo. Então, eu não diria que não mereci isso, mas você não precisa merecer nada. Você simplesmente se apropria disso, pois nos dizem que tudo vem de Deus, e se Deus está em nós, o que Deus precisa merecer? No Salmo 50, lemos: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo e tudo o que nele existe são meus. Salmo 50, 12. O gado em milhares de colinas me pertence. Salmo 50, 10. Então, por que eu deveria te dizer se tudo é meu? Eu matarei e comerei, pois se é meu, só então me apropriarei dele. Mas se eu não souber que é meu, posso morrer de fome por falta de um centavo e ainda assim ser dono do mundo. Mas se eu o encontrei e ele é o dono de tudo, então, encontrei tudo. Tudo o que preciso fazer, então, é simplesmente, sem pedir permissão a ninguém, apropriar-me disso. Todos nós temos nossos problemas, todos nós os temos, mas a solução está sempre presente. Eu, simplesmente, me aproprio da solução. Não estou tentando negar o problema,
porque esta é uma escola de obscuridade educacional e estamos aqui, não para transformá-la em um lar, mas para deixá-la como uma escola e simplesmente usá-la como tal. Assim, quando os problemas surgirem, nós os resolveremos como resolvemos problemas na escola. É para isso que estamos aqui, para usar esse talento. O talento é Deus. Ele, literalmente, se deu a nós para que pudéssemos ser Deus. Ele literalmente se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Blake, de não existe religião natural. Agora, peço a todos que simplesmente experimentem. Não acreditem apenas na minha palavra, mas experimentem, e se comprovar nos testes, que diferença faz o que qualquer pessoa no mundo possa dizer? Se você tem provas de algo, ótimo, então você tem as provas. Pode parecer loucura para o mundo. Mas que diferença faz? Encontro nas Escrituras a confirmação de tudo o que estou dizendo. Mas veja bem, a Bíblia não foi escrita como história secular, embora o mundo a tenha interpretado dessa forma. Não é história secular, é a história da salvação. O Antigo Testamento é uma prefiguração, é um prenúncio do plano de redenção de Deus, mas o homem confundiu completamente esses personagens com pessoas. Ora, eles são simplesmente personificações desses estados eternos. Esta noite falamos de Moisés. Bem, esse é um nome, mas um nome na Bíblia não significa uma mera etiqueta de identificação. Você diz a palavra Neville. Você diz Neville e eu me viro. Eu respondo ao nome Neville, pois é uma etiqueta. Mas não nas Escrituras, esses são simplesmente estados de consciência, e a palavra Moisés, como a uso esta noite, significa nascer. É o antigo perfeito do verbo egípcio nascer. Então, aquilo que está para nascer vem ao mundo, e ninguém o reconhece, pois não é como o mundo pensava que deveria nascer. Nasce no homem, pois Deus está sepultado no homem e ele se revela no homem. Assim, quando ele se revela no indivíduo e o indivíduo conta ao mundo o que lhe aconteceu, ele não pode compartilhar isso com o mundo, pois aquilo que nasceu nele não pertence a este mundo. Portanto, disse dele que nasceu de forma não natural. Ele não teve pai terreno, pois a mãe concebeu sem a ajuda de um homem. Essa é toda a história. É algo inerente ao homem. Já está lá. Estava lá antes que o mundo existisse. Efésios 1, 4. Deus está, literalmente, sepultado no crânio do homem, e nesse crânio um dia ele despertará do sonho, o sonho da vida. Bem, quando ele despertar, aquele em quem ele despertar saberá que é Deus. E ele tem todo o simbolismo para confirmar isso, pois a história de Jesus será a sua história, e você saberá que é ele, pois lhe foi dito. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão os seus pecados. João 8, 24. Então ele vem ao mundo em forma humana, e o homem não mudou exteriormente. Seus amigos sabem quem ele é, dizem. Conhecemos este homem. Conhecemos seu pai, sua mãe e seus irmãos, e mencionam os nomes dos irmãos. 4 irmãos são mencionados no livro de Marcos, então os meninos são nomeados. E falam de irmãs, no plural, então aqui estava um homem de uma família normal, com pelo menos 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs, e ele será o 7º de uma família de 7. Bem, eu conheço os pais dele, conheço os irmãos dele, conheço as irmãs dele. Conheço a história dele. Por que ele diz que veio do céu? Como ele afirma agora que não é deste mundo? O que ele está tentando fazer de si mesmo? Bem, quando isso acontece com um homem, ele percebe que seu nascimento não foi do ventre da mãe terrena que ele tanto ama, que o corpo aqui é da mãe dele, sim. E, sem dúvida, aquele a quem ele chama de pai gerou aquela mulher a quem ele chama de mãe. Ele os ama profundamente nesse nível, mas algo aconteceu nele, que o convence de que ele é aquele de quem as Escrituras falam. Isso acontecerá com todos. E todos em quem isso acontecer se convencerão de que são aqueles de quem as Escrituras falam, porque nasceram de uma maneira completamente diferente. E quando isso acontecer com você, não consigo descrever a emoção de voltar a ler as Escrituras e ver os paralelos e a confirmação de tudo o que aconteceu. Você se vê despertando dentro do seu crânio, e seu crânio é um túmulo.
Está realmente selado, não há abertura. E então você se levanta dentro do seu crânio, e você tem uma sabedoria inata porque Cristo não é apenas o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus. Então, você tem uma sabedoria inata sobre o que fazer, e você faz. Você empurra a base do seu crânio, e algo cede, e sua cabeça sai, pela base do seu crânio. E então você se puxa para fora como uma criança saindo do ventre de uma mulher. Só que, em vez de sair do ventre de uma mulher, é saindo do seu próprio crânio. Quando você emerge da sua própria bolha, todo o drama se desenrola diante de você, o bebê envolto em panos, como descrito nas Escrituras, e a pessoa comum diria: esse é o menino Jesus. Não, leia com atenção. Isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 12, o ponto mais baixo. Não é aquilo que nasce, é o símbolo de um nascimento que você não pode ver. Ninguém pode vê-lo. Você encontrará o bebê, sim, mas o bebê apenas simboliza Deus, e você é Deus. Então, você sai do seu próprio crânio, onde esteve sepultado por eras, e então desperta. E então as testemunhas vêm para testemunhar o seu nascimento, mas não podem vê-lo. Por quê? Porque você é Deus e Deus é Espírito. Você está mais vivo do que nunca, mas não pode ser visto por olhos mortais. Então, eles estão presentes, sim. Eles estão presentes e sabem o que a criança é. Um deles dirá, chamando você pelo nome. Se o seu nome for João, eles dirão: ora, é o bebê de João. E os outros, no meu caso, perguntaram: como João pode ter um bebê? No meu caso, meu nome era Névio, então eles perguntaram, da maneira mais incrédula, como Névio poderia ter um bebê? Bem, um deles, que encontrou a criança, pegou o bebê do chão, trouxe-o e o colocou na cama. Então, peguei aquele bebê enrolado em panos, olhando para o seu rosto, disse: como está meu amor? E a criança abriu o sorriso mais celestial. Então, tudo desapareceu. E esse foi o nascimento de Deus vindo do alto. E toda criança está destinada a ter essa experiência. Então, a partir dessa experiência, surgiram 3 vivências marcantes, culminando no dia 1260. 1260 dias depois, veio a pomba, o símbolo da pomba. Tudo o que foi dito sobre ele nas Escrituras, eu vivenciei. Sou o mesmo Névio, com os mesmos pais, os mesmos irmãos e a mesma irmã, com as mesmas fraquezas e limitações da carne, contudo, não posso negar que algo em mim, que chamo de eu, minha verdadeira identidade, passou por essas experiências. Portanto, o cristianismo se baseia na afirmação de que uma série de eventos ocorreu, nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem, e esses são os eventos. Eu os vivenciei pessoalmente e agora os compartilho com vocês para encorajá-los a crer que esta é a história mais verdadeira já contada. Mas não é como é narrada. É contada como história secular. Não é história secular, é a história da salvação. E toda criança nascida de mulher terá essa experiência, e somente ao vivenciá-la é que escaparemos deste mundo de morte. Este é um mundo de morte. Deus morreu literalmente. No sentido mais literal, ele morre. Pois, a menos que eu morra, tu não podes viver, mas, se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. William Blake, de Jerusalém. Portanto, o homem ressuscita como Deus, pois Deus morreu pelo homem. Ele se tornou um com você e, por meio dessas experiências terríveis no mundo, rompeu a barreira entre os dois, e você se tornou um, não você e Deus. A barreira caiu, e você é Deus. E então você ressuscita como Deus. Agora, trouxe ao mundo uma mensagem que nunca vi em nenhum livro nem ouvi de ninguém, mas sei por experiência própria que é absolutamente verdadeira. Fui criado, como já lhes disse, na fé cristã e ainda me considero 100% cristão, não no sentido ortodoxo da palavra, porque não posso mais admitir que o cristianismo ortodoxo, isto é, a religião organizada, seja o repositório da verdade cristã ou da experiência espiritual. Vejo-o como um poder tremendo, a religião organizada.
É um enorme poder secular, preso à formalidade, a interesses particulares. Não possuo 80 bilhões de dólares em uma carteira de investimentos, como li em 1967 nas revistas Life, Time, Los Angeles Times e New York Times. Todos confirmaram que a carteira das três grandes religiões do país, a católica, a protestante e a judaica, juntas, detém mais de 80 bilhões de dólares. E esse dinheiro é isento de impostos. Mas nada é isento de impostos, os contribuintes têm que arcar com isso, pois é algo que precisa ser feito, mas eles não estão pagando. 51% do Bank of America, o maior banco do mundo, pertence a um único grupo religioso. E eles o nomearam. Revelaram o nome do grupo, os jesuítas, que detêm 51% das ações e controlam os interesses da Phillips Petroleum. Bem, isso representa uma fortuna. Com um portfólio desse tamanho, não há tempo para as chamadas experiências espirituais. Então, quando afirmam ser o repositório da verdade cristã, simplesmente ignoro. É um absurdo, porque não podem ser. Não tem tempo, em seu mundo secular, para a verdade espiritual. Estou compartilhando com vocês agora algo que nunca ouvi de ninguém. Nunca vi isso em nenhum livro, exceto na Bíblia. Nem mesmo lá eu percebi até que aconteceu. Estava lá o tempo todo, mas eu não via. Então, alguém dirá: ora, diga-me, se Deus é um pai, e ele é um pai, a revelação final de Deus ao homem é a de um pai. Eu lhes revelei o teu santo nome, ó Pai. Essa é a revelação final de Deus ao homem. Bem, se ele é um pai, então ele tem um filho, e já lhe disseram que ele tem um filho, e que esse filho é Jesus Cristo. Não, não é. Jesus é o Senhor. Esse é o Senhor Deus, e Cristo, seu filho, é Davi. Agora, você pode não acreditar. Pode rir disso, ou achar uma blasfêmia. Mas eu lhe digo: Davi, da fama bíblica, é a personificação da humanidade. Se você reunisse todas as gerações de homens e todas as suas experiências em um único e grandioso todo, esse tempo concentrado no qual todos estão fundidos e do qual todos brotam, personificado, surge como o jovem chamado Davi, o eterno jovem. E não há dúvida em sua mente quando você o vê. Você sabe exatamente quem ele é. Ele sabe quem você é, e o chama de pai, e você sabe que ele é seu filho. Ele não é apenas um Davi, ele é o Davi da fama bíblica. E você é o pai dele, no cumprimento das Escrituras. Pois, nas Escrituras, lemos, e Davi está falando: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Se quiserem ler, leiam no Salmo 2. Depois, no Salmo 89, lemos estas palavras: estas são as palavras do Senhor. Encontrei Davi, e ele clama a mim: tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, 20, 26. Então, aqui está a confirmação da experiência. Quando aconteceu comigo, eu não tinha a menor ideia de que isso era literalmente verdade. Na verdade, eu nem sabia. Mas não pude negar a experiência. Assim, o fim da jornada do homem neste mundo chega com um estrondo, não material, mas um estrondo mental. Minha mente explodiu. Começou a vibrar. Toda a minha cabeça começou a vibrar, e no ápice do incidente, explodiu, e quando tudo se acalmou, lá estava Davi diante de mim. Lá estava ele, olhando para mim, a criatura mais bela que um homem poderia contemplar, um rapaz de cerca de 12 ou 13 anos, exatamente como descrito no livro de Samuel, encostado na lateral de uma porta aberta, observando uma cena bucólica. Lá estava ele, olhando para mim, e eu me deleitava com a pura beleza do meu filho, exatamente como narrado nas Escrituras. Então, todos o terão, porque ele está em você, porque a explosão ocorreu dentro da minha mente. Senti minha cabeça se despedaçando, portanto, ele colocou a eternidade na mente do homem, sem que este possa discernir o princípio do fim. Eclesiastes 3, 11. Enquanto isso,
a explosão acontece e eis que surge aquilo que esteve enterrado em você o tempo todo, a essência da humanidade. E a humanidade é o Filho de Deus. Mas a humanidade personificada, com todas as suas experiências, se manifesta como Davi. Você olha para ele e vê o pai de Davi. Seu pai nas Escrituras se chama Jessé. Bem, Jessé é qualquer forma do verbo ser. A palavra significa literalmente Jeová existe, é isso que a palavra Jessé significa. Encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Portanto, a humanidade tem feito a vontade de Deus, porque Deus é a própria e maravilhosa imaginação humana. Todo ato imaginativo que o homem já tem iniciado, o homem realizou, bom, mal ou indiferente, pois fez a vontade de Deus. Deus permitiu que o homem cometesse erros, mas então o homem teve que pagar o preço. Ele permitiu que o homem imaginasse qualquer coisa no mundo, e o homem pagou o preço. Portanto, todos têm feito a vontade de Deus. Encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Então, quando eu perguntei: onde você está hospedado? Ele me disse: venha e veja. João 1, 38. Em seguida, ele chamou Filipe, e Filipe contou. Natanael disse: encontrei aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré. João 1, 45. Jesus, o Nazareno, uma videira não podada. E que choque para o homem quando ele espera um Jesus externo e pensa que Jesus o observa de cima, e naquele momento em que pensa que talvez esteja sendo observado, ele tenta ser bom e espera poder esconder dele as coisas em que não foi bom, e obter um Salvador externo. Então ele descobre que não há Salvador externo, tudo está dentro dele. Esse Salvador dentro dele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, que está sempre ciente de cada ato imaginativo, e permite que ele cometa todos os erros do mundo e sofre com ele. Então, parto do princípio de que sou indesejado, e então me torno indesejado. E então esqueço que presumia ser indesejado e me pergunto por que isso aconteceu comigo. Me esforço tanto para ser bom, e aqui estou eu, rejeitado ou negligenciado. Por quê? Porque eu mesmo fiz isso. Eu presumia que era pequena, desconhecida e indesejada, e então ousei presumir que estava contribuindo para o bem do mundo, mesmo que naquele momento eu não tivesse nada a oferecer, mas sentia que estava. As coisas aconteceram, e eu passei a ter algo a oferecer. E então presumi que estava fazendo a minha parte neste mundo, e fiz a minha parte. E então presumi todo tipo de coisa que, no momento da presunção, parecia impossível. Como eu poderia fazer isso? Mas eu fiz, simplesmente presumindo que já estava feito e vivendo nessa presunção como se já estivesse feito. Enquanto isso, aconteceu. Agora, ao refletir sobre como isso aconteceu, você tende a atribuir todo o mérito aos meios empregados, mas os meios surgiram por causa da suposição. A suposição criou os meios empregados. O mundo lhe dirá: você sabe por que isso aconteceu? Você conheceu fulano de tal, foi apresentado a fulano de tal, e então as condições mudaram no mundo, e foi por isso que aconteceu. Não é bem assim. Aconteceu porque você ousou presumir o que presumiu, e sua presunção criou os meios para que ela se concretizasse. Então, se você quer saber onde está se estabelecendo, pergunte a si mesmo a qual estado de consciência você retorna com mais frequência. Ora, o ser de quem falo, para vos mostrar quão absolutamente maravilhoso ele é, nunca dissestes, em algum dia da semana, por que parece domingo? Poderia ser segunda, terça, quarta, quinta, mas parece domingo. Bem, como poderia parecer domingo? Porque fazemos alguma associação com algo. E quando você diz: parece o outono ou parece o Natal, você não precisa esperar o Natal para sentir o espírito natalino, mas em algum momento da sua vida você sentiu: parece o Natal. Você pode evocar essa sensação e, ao evocar a sensação de Natal, sentir que algo que você deseja aconteceu,
digamos, no mês de julho, e então deixar essa sensação de lado. E conforme você avança em direção ao Natal, quando o Natal chega, aquilo que você sentiu que era seu no Natal, quando o Natal chega de uma forma que não sabemos, acontece. A coisa se torna realidade. É isso que ele quer dizer com: irei preparar-vos lugar, e, quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver. João 14, 3. Onde eu estou? Onde estamos nós? No Natal, é lá que eu estou. Lá também estareis. Ele o conduzirá através dos meses, você não vai pular nenhum deles. As coisas vão se encaminhando até que chegue o Natal, você e eu juntos, pois não posso me divorciar de você. Quando chegar o Natal, tudo acontecerá. Você pode escolher um dia, um mês, qualquer período, mas se você puder dizer: isso me dá a sensação de domingo, então você tem várias associações com o dia chamado domingo. Portanto, cabe inteiramente a você usar sua imaginação com sabedoria. E se alguma vez tiver dúvidas, use-a com carinho, e você nunca estará errado. Sempre a use com carinho. Você não precisa tirar nada de ninguém neste mundo. Deixe-os como estão. Você não os rouba, deixe-os como estão. Se você deseja, ou se eles desejam, através de você, transcender seu estado atual, assuma que eles o transcenderam. Eles podem nunca lhe agradecer por isso. Podem nunca voltar atrás para dizer obrigado. Não importa. Você viu a evidência da sua ação, e isso já lhe satisfaz. Você não precisa do agradecimento deles. Seria sábio da parte deles agradecer, seria bom que dissessem obrigado, mas, digam ou não, realmente não importa. Então, aqui estou eu, dizendo a vocês que o ser do qual o mundo desconhece completamente, falam dele como algo que viveu há 2000 anos. Eu não ouvi uma senhora esta noite antes de subir ao palco. Isso não me agrada. Mas ela me contou que ontem à noite ele disse, em um enorme auditório, o Coliseu, que se não pararmos de pecar, Deus vai nos levar a todos e nos jogar em um lago de fogo. E algum repórter teria dito: será que Billy Graham, ele é um cara legal? Parece ser um cara legal, será que ele faria isso? Bem, certamente, se ele não faria isso, por que pensaria que um Deus de amor o faria? Que conceitos estranhos eles têm de Deus. Digo-vos que Deus não testou o amor como nos é dito nas Escrituras. Sei por experiência própria que ele é amor infinito. Estive na presença do Senhor ressuscitado, e ele é amor infinito, e ainda assim ele é homem. Que ninguém vos diga que não é homem. Deus é homem. E o homem é Deus, e existe em nós, e nós nele. E o corpo eterno do homem é a imaginação, e essa é o próprio Deus. William Blake, O corpo divino de Jesus. Não me refiro à imaginação como uma essência vaga. Refiro-me à imaginação como um ser majestoso, um ser de amor infinito, mas uma pessoa, um só corpo. Um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 6, e um dia você será incorporado a esse corpo, e ele será o seu corpo. Você será incorporado a ele, e ele será o seu Espírito, e você exercerá, de fato, o poder que é Deus, pois você, então, é Deus. Ele se tornou você para que você se tornasse ele. Agora, esta noite, de maneira simples, quando você for para casa, ou você pode fazer isso agora no silêncio, se você sabe o que quer, seja para si mesmo ou para alguém que você conhece, imagine que você é quem você quer ser ou que seu amigo é como você quer que ele seja, e então comungue com seus amigos em sua mente. Crie uma imagem mental deles e permita que eles o parabenizem por sua boa sorte, aceite-a e continue sua conversa partindo da premissa do desejo realizado. A coisa está feita. Agora, não duvide. Não se sinta envergonhado. Acredite. Acredite na realidade do ato imaginativo. Pois o ser que o realiza não é deste mundo. Esta coisa indicando o corpo é deste mundo. Você é de baixo. Eu não sou deste mundo. Você é de baixo. Eu sou de cima. E acima e dentro são a mesma coisa.
Eu estou dentro de você. Você não pode me ver como vê objetos no espaço, pois eu sou a realidade que o mundo chama de imaginação. Você não pode ver a imaginação, mas tem provas da sua existência. Você não pode me ver, o eu verdadeiro, mas vê as evidências, as provas da minha atividade. Portanto, não me procure como algo objetivo, pois eu estou dentro de você, na sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, vamos entrar no silêncio. Estou fazendo as mesmas coisas normais que faria como homem, tomando meus martinis antes do jantar e apreciando-os perfeitamente, saboreando um belo e farto jantar de rosbife, foi o que comi hoje à noite. Na noite em que aconteceu comigo, jantei rosbife e tomei alguns martinis antes. Agora, os chamados homens santos dirão que você não pode ser santo. Não, eu não sou santo. Aconteceu que o drama da vida, chamado História de Jesus, se desenrolou em mim. Então, eles também o acusaram de ser glutão, bêbado, amigo de pecadores, amigo de publicanos, amigo de cobradores de impostos. Diziam: por que você o ouve? Ele está louco. Ou ele tem um espírito, ele tem um demônio. Tudo o que ele dizia parecia irracional para eles. Não havia uma única afirmação racional em suas palavras. Comam o meu corpo e bebam o meu sangue. Se vocês não comerem o meu corpo e não beberem o meu sangue, não terão vida em vocês. E ele disse: eu desci do céu, mas eles conheciam seus pais, seus irmãos, suas irmãs, e ele afirmava não ser um deles. Então, tudo o que ele dizia entrava em conflito com a mente racional. E o chamavam de glutão e bêbado, um apreciador de vinho. Não podiam chamá-lo de alcoólatra porque naquela época ainda não haviam descoberto como destilar bebidas alcoólicas, só conseguiam fermentá-las. Então, ele era um apreciador de vinho. Era isso que diziam. Pois a destilação só surgiu no século XII ou XIII. Mas naquela época já sabiam como fermentar maçãs e uvas. Então, só conseguiam obter a fermentação. Depois veio o conhecimento técnico humano, e descobriram como fazer isso de uma maneira um pouco melhor. Ninguém é verdadeiramente santo aos olhos de Deus. As Escrituras nos dizem: todos os caminhos do homem são perfeitos aos seus próprios olhos, mas Deus pesa os corações. Todos tentam ser bons, tentam ser isso, aquilo e mais um pouco. Só Deus vê suas motivações. São suas motivações, suas intenções, é isso que o Pai que habita em você vê. Qual é a sua intenção? Por que você está fazendo isso? Qual é a sua motivação por trás do ato? E ele vê as motivações, ele vê as intenções, não o ato em si. Pergunta de um senhor: quando você medita em palavras e frases? Resposta de Neville: se as palavras vêm naturalmente, se estou pedindo algo de bom para outra pessoa, então trago essa pessoa à minha mente e digo a ela o quanto estou feliz por sua boa sorte e tento me convencer da realidade dessa conversa, com base no que eu consideraria um fato. Pois considero meu ato imaginário como um fato. Antes de se tornar um fato objetivo, para mim é apenas um fato, é um fato subjetivo que acabei de apropriar antes que se torne um fato objetivo. Então, se as palavras são naturais no momento, eu as uso. Mas são todas internas. Ninguém vai ouvi-las. Deus não é surdo e eu não preciso gritar com ele. Você vai à igreja e, de repente, o pastor diz: vamos orar. Bem, você não pode fazer isso em oração. Ele vai conduzi-los em oração. Ele não é o que eu quero, e começa a conduzir as pessoas, e sua mente fica constantemente divagando por causa de suas palavras vazias. Ora, isso não é orar. Quando você ora, lhe dizem: entre e feche a porta, e aquele que vê e ouve em segredo, esse o recompensará publicamente. No entanto, um ministro ousa me conduzir em oração. Como ele pode me conduzir em oração? Deixe-me entrar no silêncio sozinho. Eles não querem as mesmas coisas que você. Quando entramos no silêncio, não sei quantos estão aqui, mas cada um tinha um desejo diferente, uma necessidade diferente neste mundo. Como posso conduzi-lo em oração?
Não sei o que você quer, a menos que me diga. Mas você mesmo sabe o que gostaria. Você pode se apropriar disso. Você se sente na situação do desejo realizado. Isso é orar. Eu me sinto diretamente no estado do desejo realizado e, então, sinto a naturalidade disso. Dê a ele todos os tons da realidade. Dê a ele toda a vivacidade sensorial que você puder reunir. Então, quando abro meus olhos, o mundo retorna e me diz que estou me enganando. Mas eu digo ao mundo: esperem só um segundo, e veremos quem está sendo enganado. E quando isso acontecer, o mundo sempre dirá: bem, aconteceu tão naturalmente, teria acontecido de qualquer maneira. Eles sempre dizem isso. Bem, o tempo acabou. Obrigado. Agora, vamos entrar em silêncio.